Boa tarde a todos. Estou eu aqui mais uma vez para deixar uma palavra para você. A paz do Senhor esteja convosco, que Deus esteja no coração de cada um de vocês, certo? Hoje nós vamos falar sobre aflições de nossas vidas. Então vamos lá em João, capítulo 16, versículo 33. Jesus nos diz assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o que Jesus diz para nós aqui? Que a pessoa que estiver nele, estiver com ele, estiver seguindo os caminhos de Jesus, caminho de Deus, seguindo a Bíblia, vai ter paz, vai ter uma paz. Vai ter uma paz no coração, vai estar no caminho certo, reto, direito. Porém, ele também diz: no mundo tereis aflições. O que seriam essas aflições? As decepções que a gente tem na vida, as coisas que dão errado, tanto casamento, vida financeira, emprego, no dia a dia, em alguma coisa que a gente está esperando dar certo, vai lá dar errado. Porém, essas aflições acontecem por quê? Porque Deus é maravilhoso, Jesus é maravilhoso. Porque até a porta que Jesus nos fecha, às vezes é livramento, permissão de Deus. Isso tudo faz parte do processo, do nosso propósito. Então, para a gente vencer todas essas aflições, que tirar esse medo, que mais para frente, isso aí a gente pensando negativo, o que acontece? Isso pode gerar uma depressão. A gente pode se desviar, cair, se afundar mais ainda. E é isso que o diabo quer. Ele quer nos tirar do foco, que o foco é Jesus. Então, a gente tem que vigiar e orar muito bem. Por quê? Porque essas aflições faz parte do nosso processo, faz parte do nosso propósito, faz parte da nossa caminhada. Porém, essas aflições agora, o que acontece? Lá na frente, a vitória é maravilhosa, se tu seguir os processos que a Bíblia nos ensina. Então a gente não pode ter medo de encarar esses problemas. Esses problemas, a gente tem que achar uma solução para pedir para Deus nos dar uma solução de como resolver esses problemas, essas aflições, esses acontecimentos. Então a gente tem que cair no joelho, orar bastante, que eu acredito que Deus vai mostrar uma solução para nós. E assim, tem uma história na Bíblia de um personagem da Bíblia que ele venceu o medo dele, ele deixou o medo dele para trás, ele encarou o desafio, encarou tudo de frente. Seria a história de Davi contra o gigante filisteu, né? Que fica lá em, deixa eu ver aqui onde é que tá aqui, tá lá em Samuel, 1 Samuel, capítulo 17, no versículo 48 ao 50, que diz assim: e sucedeu que, levantando-se o filisteu para encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate para encontrar-se com o filisteu. E Davi expôs a mão ao alforje e tomou dali uma pedra com uma funda. Lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu. Com uma funda e com uma pedra feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Então, o que diz isso aqui? Davi, ele era pequeno, ele era o menor da sua família. E o gigante estava lá já há 40 dias, como é que se diz? Esculachando, ou seja, botando lá o pessoal de Israel para correr, né? Então Davi, ele não tinha como ir para aquela batalha, ele era muito pequeno, gigante, mas Davi, com tanta oração, jejum, joelho no chão, ele pegou e viu uma solução. Ele teve uma solução para o problema. O que era? Como ele era bom na pedrinha, que ele já derrubou leão, matou urso, matava que ele criava ovelhas, né? Então aquilo ali seria mais uma
um desafio para ele, porém, ele achou a solução daquele problema. Qual foi a solução? Ele viu que o gigante, ele tinha uma capa, uma armadura, porém, na testa, ela era livre. E ele era bom naquele fundinha dele lá com aquela pedra. Então ele pensou, eu vou entrar e vou atirar uma pedra e acertar naquele lugar específico, que nem outro lugar conseguia, porém, ele era bem menor que o gigante, né? Então naquele dia ele foi, numa primeira pedrinha que ele deu, ele derrubou o gigante, matou o gigante. Mas por quê? Porque ele viu a solução do problema. A gente hoje tem problemas, todo mundo tem, não vou dizer que eu não tenho, tenho também, tenho bastante, todo mundo tem um problema. Porém, a gente tem que saber discernir o problema, a causa do problema e como podemos solucionar esse problema. Então isso Deus nos mostra, Ele permite o problema, Ele permite acontecer aquela ocasião para acontecer aquele problema, certo? E também, só que aí é onde entra a nossa fé. Ele também nos mostra a saída para os nossos problemas. Então a gente tem que ser forte, tem que ser, não deixar se vencer pelo que o inimigo quer. Ele quer que a gente fique com aflições, caia em depressão, desanime da vida. Mas Deus não, Deus ele quer que a gente fique firme e forte com ele. Certo, pessoal? Seria isso hoje a palavra de Deus. Espero que tenha edificado corações de vocês. E um abraço e até a próxima.